Ok, você achou aí? 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vai anotando aí, irmãos. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ai, ai, ai. Aconteceu algum problema grave aqui, né? E nós vamos ver aqui na palavra do Senhor algumas coisas importantes. Mas eu quero convidar você ainda, dentro do texto, dentro daquilo que nós vamos falar, abrir comigo no livro de Salmo, capítulo 51. Salmo capítulo 51. Nós lemos 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 5. Agora Salmos capítulo 51. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos 2 Samuel capítulo 11, o capítulo 11 inteiro, e nós chegamos no capítulo 51 de Salmos, a gente vê algo muito especial que acontece na vida de Davi. Davi comete erros em 2 Samuel, ali é relatado os erros, mas o arrependimento vem no capítulo 51, e antes desse capítulo 51, em Salmo capítulo 32, Davi começa a dizer a situação dele e a consequência dele de estar em pecado. Nós estamos falando sobre minha vida em chamas.
E hoje o tema é o verdadeiro arrependimento que produz chamas em meu coração. Por que que eu tenho que falar de arrependimento? Porque se não tiver arrependimento, não tem chamas no nosso coração. Se não tiver arrependimento, nós não temos como buscar a presença de Deus. E nós vamos entender isso por causa da vida de Davi, o que aconteceu com ele, e também um pouco do Salmo 51, para que nós entendamos o que Davi fez e como ele se arrependeu para ele continuar sendo um rei segundo o coração de Deus. A situação do homem não mudou. Se você ler 2 Samuel 11, você vai ver que a situação que Davi passou, os homens hoje, de todas as raças, línguas e nações, passam. O pecado continua sendo pecado. E olha só que interessante, pecado pode ser de vários tipos, tamanhos, de várias maneiras, de vários jeitos, não importa. Nós pecamos quando falamos sem pensar, nós pecamos quando agimos, nós pecamos quando olhamos, nós pecamos quando falamos o que nós não deveríamos falar. E eu vou dizer para você, essa palavrinha de 6 letras, pecado, mata mais do que o vírus de uma pandemia. O inferno está cheio de pessoas que não se arrependeram e que morreram sem arrependimento. A situação que nós vivemos hoje, de uma forma geral, eu quero aqui trazer o exemplo da nossa nação, tanto da nossa nação como de outras nações, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, outras nações também estão vivendo, uma situação totalmente caótica, econômica, financeiramente, de todos os lados, vivendo uma dificuldade muito grande, são frutos de pecado. Ou seja, o que é isso? Pessoas que querem viver refletindo a verdade do homem como ele é. Ou seja, o homem é ganancioso, o homem é avarento, o homem quer o poder, o homem quer riqueza, e isso faz com que cometamos erros através de decisões que são tomadas equivocadas, que embora participando ou não, nós recebemos uma carga pesada sobre isso. Mas o problema não está na condição da forma como está se gerindo uma coisa. Nós esquecemos de algo muito importante que nós precisamos, a partir de hoje, começar a clamar constantemente, que é arrependimento. Senhor, precisamos de um arrependimento em nossa nação. Se os homens não se dobrarem diante de Deus e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, não vai mudar a situação. A situação vai continuar sendo a mesma. Prova disso é quando eu e você, nós nos arrependemos. Quando nós arrependemos, a nossa vida muda. Então, para mudar uma nação, é preciso que as pessoas, a igreja, comece a clamar por arrependimento. Vamos olhar pela vida de Davi. Davi foi ungido rei de Israel. Ele deveria ter ido para a batalha, mas preferiu ficar em casa. Ao ficar em casa, o que acontece? Ele vai e levanta-se para tomar o sol na sua varanda. O que acontece com ele? Ele vê quem? Ele vê uma mulher, e a Bíblia diz que ela era muito formosa. Aí o que acontece? Ele passa a olhar, e ao olhar, entra uma das coisas que muito destrói a vida de uma pessoa, que é a cobiça. Olha só que coisa interessante. Os homens, eu vou dizer os homens, não estou aqui citando um ou outro, os homens gostam de olhar as mulheres. Se você falar que não gosta, alguma coisa está errada. Se você vê uma mulher bonita, você vai olhar a mulher bonita. As mulheres gostam de ser olhadas pelos homens. Por que eu falo isso? Olha só que coisa interessante. Por que Betseba estava tomando banho de janela aberta?
diz que a janela estava aberta. Ela queria ser olhada, ela queria ser vista. Lógico, o rei não deveria estar nos seus aposentos. Ele deveria estar batalhando. Ele deveria estar empunhando a espada e lutando junto com o povo. Então existe uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros que levou o pecado para a nação de Israel, que trouxe malefícios grandiosos. Agora, gente, isso aconteceu só naquela época? Será que só aconteceu naquela época? Não, acontece nos dias atuais, e acontece muito. Olha só o que acontece. Davi peca, e é registrado em 2 Samuel capítulo 11, mas Davi se arrepende em Salmo capítulo 51, mas olha só, Davi, ele viu, ele cobiçou, ele adulterou, e tenta esconder uma situação. Vamos lá em 2 Samuel capítulo 11, para que você possa acompanhar, e você dar o seu veredito para isso. Olha só, do versículo 6 em diante, você vê que todo o plano estratégico de Davi. Qual foi esse plano estratégico? Então vamos lá. Plano A de Davi: vou dar férias ao marido de Betseba, ou seja, tira ele da batalha. Urias, o que Urias era? Urias, ele era capitão de um grupo. Pede para que Urias volte para casa. Isso era incoerente naquela época. Então eu vou dar férias para o marido de Betseba. O marido de Betseba chega e fala assim: não, Davi, eu preciso estar lutando, eu não vou nem entrar na minha casa, porque eu não quero entrar na minha casa, porque eu preciso estar lutando, eu preciso estar na batalha. Plano B de Davi: vou dar um banquete aqui para o marido de Betseba. Aí ele entra na casa, ele toma o vinho, ele se embriaga, deita com Betseba, e eu estou livre da acusação. Deu errado. Ele falou: não posso fazer isso. Como que eu posso participar de um banquete se os meus soldados estão lutando e morrendo na frente da batalha? Plano C: encomendar a morte do marido de Betseba. Plano C. Plano D: casar-se com Betseba para esconder a gravidez. Todos esses planos, A, B, C e D, não tinha o plano de Deus envolvido, era plano humano. Quando nós começamos a arquitetar planos em nossa vida para justificar o nosso pecado, nós excluímos da nossa vida os planos estratégicos de Deus para fazer com que o meu coração receba arrependimento e o meu coração desfrute das chamas do fogo do Espírito Santo. Tudo aqui está tudo certo, a gente viu aqui. Aí o que acontece? Adiantando um pouquinho, vá para o versículo 27 de 2 Samuel 11. Davi chega e fala o quê? Vem então alguém para falar com Davi. Tudo parecia perfeito, mas não diante de Deus. Não diante dos olhos de Deus. Aí o que acontece? Olha só, versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que eu quero dizer aqui para você? É algo muito importante. Se nós aceitarmos o pecado, se nós aceitarmos a condição do pecado como se fosse algo normal, nós vamos entrar numa situação de luto, e nós vamos permanecer nesse luto por muito tempo, porque é algo que a gente precisa entender, que o arrependimento serve para nós nos distanciarmos do pecado, e você vai entender daqui a pouquinho sobre a vida de Davi. Olha só o que acontece. Deus envia para Davi um profeta chamado Natã. Você vai ver aí
no capítulo 12, Natã repreende a Davi. Versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e um pobre. E ele começa a contar uma parábola para Davi. E pede para que Davi dê o veredito. E Davi diz: esse homem merece morrer. E Natã, com toda a sua sabedoria, disse: você é o homem. É aí que cai a ficha de Davi. E Davi começa então a buscar um caminho de restauração. Davi reconhece o seu pecado. Ele não fica inerte diante daquilo que ele cometeu. Ele se arrepende do seu pecado, joga o cálice do veneno fora, espreme a ferida e diz: eu quero sair dessa situação. Qual é a dificuldade hoje? A dificuldade hoje é que o pecado agrada muito mais os nossos olhos do que o que deveríamos fazer. Deveríamos ter repulsa do pecado, mas muitas vezes o pecado nós agradamos, nós gostamos de coisas que nos agradam, e que muitas vezes é pecado. Olha só que coisa interessante, Davi então começa a escrever o Salmo 51, buscando essa confissão de arrependimento, mas antes ele deixa escrito, num dos salmos que eu acho lindo da palavra de Deus, que é o Salmo 32, versículo 3, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi começa a mudar a sua história. Ele começa a reconhecer que se ele não sair dessa situação, os seus ossos vão envelhecer, a sua força vai ser drenada, e o desânimo vai chegar, a frustração vai chegar, e daqui a pouquinho chega as coisas mais agradáveis, e entra num campo em que não tem mais a volta. E nós precisamos atender e estar atento a isso. Porque qual é a situação de hoje? Nós hoje precisamos pedir todos os dias: Senhor, se há algo no meu coração, revela. Se há algo no meu coração, mostra. Se há algo na minha família, mostra. Se há algo no meu trabalho que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor, mostra, para que eu possa pedir arrependimento e ter uma mudança de vida. Porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado envelhece, o pecado pesa, o pecado dia e noite fica ali sobre a sua vida. Você anda com uma canga colocada nos seus ombros que não é mais para ter, ou seja, Deus tirou isso lá na cruz, e muitas vezes nós estamos colocando de volta essa canga, dizendo: é tão bom viver assim, eu quero viver dessa forma, porque eu acostumei viver dessa forma. Mas não é a forma que Deus planejou para a sua vida. Não é a forma que Deus planejou para a sua vida. Deus planejou para você, para mim, uma vida leve, uma vida sem pecado, uma vida sem cadeias, sem trancas de bronze, nem ferrolhos, nem trancas de ferro e nem ferrolhos de bronze. Deus não me chamou para andar em cadeias, Deus não me chamou para viver em pecado, mas Deus me chamou para o arrependimento. E se não tiver arrependimento, não vai ter mudança. E você vai entender daqui a pouquinho sobre isso. Olha só que coisa interessante. O processo da restauração da vida de Davi, a necessidade do arrependimento. Enquanto Davi calou os seus pecados, a vida dele murchou. A vida dele acabou. Ele não tinha ânimo, ele não tinha vontade, os seus ossos secavam. E quando ele escreve aqui no Salmo capítulo 51, esta frase, isso aqui cai como uma bomba em nosso coração. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Queridos, cadê a alegria da salvação na igreja?
Cadê a alegria de viver para o Senhor? Cadê a alegria de nós estarmos ali na presença de Deus? Cadê aquela alegria? Cadê aquela salvação? Qual foi o dia? Lembra daquele dia que você aceitou a Cristo? Aquela alegria que inundou o teu coração, que encheu a tua alma, encheu todo o seu ser, que você saía pulando na presença de Deus. Sabe o que acontece hoje? Hoje nós viemos para a igreja, nós estamos na igreja, nós estamos aqui neste lugar, nós entramos e saímos, entramos de cabeça baixa e saímos arrastando o pé, porque é onde está a alegria. Aonde está a alegria? Não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades. Davi não olhou pelo que ele fez, Davi olhou para o Senhor. Davi tirou o foco do pecado e colocou os seus olhos em Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente isso: tire o foco daquilo que está sugando a tua alegria, tire o foco e coloque o foco na cruz, porque é isso que nós precisamos fazer. E Deus nessa semana me incomodou com isso, porque não adianta nós pedirmos, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos cura, queremos libertação, queremos restauração, queremos tantas coisas de Deus, mas a primeira coisa que Deus pede para a minha vida e para a sua vida é: eu quero arrependimento, eu quero arrependimento, eu quero arrependimento, eu quero arrependimento. E você vai entender daqui a pouquinho sobre isso. Porque olha só o que aconteceu. No versículo 3, Davi começa a dizer assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi tinha um problema e ele queria resolver aquele problema. Ele não permitiu que aquilo ficasse ali. Ele queria sair daquela situação, mas ele sabia que ia ter consequências. E se você estudar a família de Davi, você vê que é uma família totalmente arrebentada, totalmente desconexa de tudo. Mas Deus fez com que Davi continuasse, após o seu arrependimento, levando esperança e restauração para o povo. Olha só que coisa interessante. Vamos pensar um pouquinho no filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Pai, me dá a tua herança. Saiu, foi para a gastança, pecado. Foi para a gastança, foi para a boate, foi para a balada, foi para não sei onde, foi para os prostíbulos, foi para tudo quanto é lugar. Porque quando você tem dinheiro, você vai aonde você quer, porque se nada te impede. Mas só que uma hora acabou a fonte. Aí ele fala assim: errei, vou precisar voltar. Presta atenção, que ele voltou para o pai. A questão do filho pródigo com relação a Davi, essas duas personagens, o que ele nos ensina é: precisamos voltar para o pai. Mas não para pedir sermos cheios do Espírito Santo, mas para dizer para Deus: Senhor, eu preciso de arrependimento, eu preciso do seu perdão, porque eu pequei contra ti e contra ti somente. Foi a frase que o filho pródigo usou quando chegou diante do pai: pai, pequei contra ti e contra ti somente. Por que nós não fazemos isso? Porque o mundo dá muito mais entretenimento do que arrependimento. E o entretenimento é muito fácil, é tranquilo. Existem milhares de aplicativos que nos levam para o entretenimento. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa especialista em aplicativo, um cara que tem mestrado em coisas tecnológicas. Diz que porque as pessoas estão cada vez mais envolvidas com o aplicativo e elas acham que elas estão se divertindo. Na realidade, elas estão se enganando, porque todos os aplicativos colam os seus dados. Ele toma os seus dados.
Então tome cuidado com os aplicativos da vida, irmãos. Não entre em aplicativo qualquer um, não. Só entra aqueles que você sabe, e dá uma segurada aí nos outros aí, porque é complicado. Ele usou um aqui, ele disse um que é o perigo. Ele falou, esse tem que ser excluído de todos os celulares. Depois, se você quiser saber qual é, me pergunte no final do culto que eu dou, porque eu não posso falar que está sendo gravado. Mas você já sabe, começa com a letra T. Já pegou aí, irmão? Já? Então é esse aí, exclui isso do seu celular, porque isso aí vai trazer problema para a sua vida. Davi usa 3 palavras aqui. Ele usa transgressão. Davi foi rebelde. Ele teve um desejo lascivo. Ele usou a iniquidade. Ele tinha vontade de tomar aquela pessoa. Tomou Betseba. Ele quis aquela mulher. Ele desejou aquela mulher. E ele pecou. Ou seja, ele cometeu o pecado. Queridos, não temos desculpas e nem direito. Olha só o versículo 4, e nós já estamos caminhando para o final. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que terá tidos por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi, ele reconhece que ele não tem desculpa diante de Deus, ele errou, e ele precisa sair dessa situação. Qual é a diferença minha para Davi? Que eu quero justificar o meu erro. Eu estou errado e quero ficar justificando. Eu quero justificar. Não, você está errado. Não, mas olha só, mas aconteceu, mas está tudo bem. Não, você pecou, está errado, e você precisa se arrepender. Olha o versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Aqui eu quero trazer para você algo muito importante. A razão por que Davi pecou não era porque o mundo estava fora dele. Não era porque ele tinha grandes amigos e amizades que o induziram a isso. Não foi sugestão do mundo. Muito menos o corpo maravilhoso de Betseba, que se diz que é formosura, diz que era bonito pelo jeito. Não foi isso que causou o pecado na vida de Davi. Preste atenção. O que levou Davi a pecar foi o seu coração sujo. Quando eu peco, não é porque alguém fez, porque alguém induziu, porque alguém... Não, porque o seu coração tem tendência ao pecado. E é isso que nós vamos entender. Não é o mundo fora de mim, mas é algo que está corrompido dentro de mim. Não é uma questão do que eu faço, mas é quem eu sou. E isso é muito importante. Lembra na semana passada que eu falei que o Espírito Santo com e o Espírito Santo em tem uma diferença. Se o Espírito Santo está dentro de você, você não pode se permitir pecar porque o seu coração desejou. O Espírito Santo que está em você precisa parar essa máquina de iniquidades que é o teu coração e levar você a um arrependimento diário e constante. Veja bem, você peca porque o seu coração quer pecar. Porque quantas vezes Jesus foi tentado? Mas o que Jesus fez? Quer dar um exemplo? Mateus capítulo 4. O inimigo na presença de Jesus, falou tal coisa, o que Jesus disse? Pela palavra está escrito. Então, se o seu coração tem a tendência ao pecado, se você tem essa tendência, não culpe o mundo, não culpe pessoas, não culpe os outros pelos seus pecados, mas responda aos pecados pela palavra. Responda pela palavra. Aqui diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 diz que eu preciso viver em santidade. Senhor, afasta de mim esse negócio, tira isso de mim,
não quero saber disso. O mundo está falando para fazer isso, mas eu não quero, porque eu estou vivendo e procurando viver em santidade. Ah, pode fazer tal coisa, porque não tem problema. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Eu não preciso entrar na justiça para ter condições financeiras para pagar a conta. Porque se você vive pela justiça de Deus e pela fé, você vai receber o necessário para você quitar tudo aquilo que você precisa quitar. É difícil? É, irmãos, mas a palavra diz que tem que ser assim. Não é o mundo, mas é o coração. Não é a vontade carnal, mas é o coração que deseja a carnalidade. Não é injustiça social, mas é o coração avarento. É o coração avarento. Concluo aqui dizendo o seguinte: queridos, o mundo não vai mudar enquanto o homem não entender que é preciso se arrepender dia a dia, momento a momento. É preciso tirar o mundo de dentro do seu coração, para encher o teu coração com a presença de Deus. Luz e trevas não se combinam, mas quando vem o arrependimento, a luz vem para dissipar todas as trevas, e você não vive mais em trevas, você vive na presença da luz do Senhor, que vai brilhando dia a dia, até ser dia perfeito. E é isso que nós temos que fazer. Infelizmente, o coração do ser humano foi ocupado por um demônio que não se manifesta. Tome cuidado, tome cuidado. É por isso que o mundo não vai mudar, enquanto o homem não entender que Deus não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. Nós não vamos conseguir mudar a situação do nosso convívio, porque a situação do nosso convívio não precisa ser mudada. O que precisa fazer é que essa situação leve as pessoas a reconhecerem Jesus Cristo como o Senhor e se arrependam. Isso é uma verdade. Olha só, eu gosto da Bíblia Viva, Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, você conhece esse versículo de cor. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, você conhece isso. Mas olha só, como que essa Bíblia, a versão dessa Bíblia é interessante. 2 Crônicas 7, 14, Nova Bíblia Viva diz: então, se o meu povo se humilhar, e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos, o Brasil precisa de arrependimento. O Brasil precisa de arrependimento. A família precisa de arrependimento. Os maridos, as esposas, os homens, as mulheres precisam de arrependimento. A igreja precisa pregar mais sobre arrependimento e destruição de pecados, para que o fogo do Espírito Santo venha e inflame os corações daqueles que são limpos e puros de coração. Queridos, enquanto nós não reconhecermos essa necessidade e essa situação diante de Deus, o que nos resta dizer é: tem misericórdia de mim, Senhor, porque não tem outra coisa a fazer. Se nós não tivermos exatamente isso, esse arrependimento e esse reconhecimento, não adianta nada. Não adianta a minha vida, não adianta mudar,
porque eu preciso reconhecer. Foi o que Davi disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa nação, da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família. Porque sacrifício agradável ao Senhor é um coração puro, um coração limpo, que o adore em espírito e em verdade. É fácil viver no mundo corrupto? Não. Mas quando Deus nos ajuda a viver de uma maneira totalmente diferente, nós conseguimos vencer o mal e levar pessoas ao arrependimento. Eu creio que ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo. Mas vai chegar dias que não terão mais essa oportunidade. Deus. Aí o que nós precisamos fazer? Uma única coisa. Senhor, nos ajude a experimentar o verdadeiro arrependimento. E é isso que eu tenho para trazer para você nessa noite. E que nós possamos buscar isso essa semana, dia a dia, orar, dizendo: Senhor, eu estou buscando o Senhor porque eu preciso de arrependimento. O primeiro sermão de Pedro, quando ele foi falar, ele disse: arrependei-vos, varões israelitas. E é isso que nós temos que fazer. Precisamos do Espírito Santo? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos do arrependimento em primeiro lugar. Nós precisamos pedir para que Deus mostre aonde está o nosso pecado. Como eu disse, é um demônio que não se manifesta. Ele fica escondidinho ali, só dando ordem ao nosso coração, que é corrupto e tem tendência à corrupção. Que nessa noite você seja desafiado pelo Espírito Santo a essa semana colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, pequei contra ti somente. Eu estou aqui nessa hora buscando arrependimento, porque eu necessito disso. A minha vida precisa disso, a minha casa precisa disso, os meus filhos precisam disso, o mundo precisa de arrependimento. Vamos orar? Vamos ficar de pé.